Existe um momento na vida em que o cansaço emocional deixa de ser algo passageiro e começa a se tornar uma presença constante, quase como um peso invisível que você carrega todos os dias, sem perceber exatamente quando ele começou. E é nesse ponto que algo dentro de você começa a questionar a realidade que você vem aceitando, porque aquilo que antes parecia normal começa a gerar desconforto, começa a provocar dúvidas, começa a despertar uma inquietação que já não pode mais ser ignorada, como se uma parte mais lúcida de você estivesse tentando te mostrar que permanecer nesse lugar está custando caro demais. Ninguém entra em um relacionamento esperando se perder no processo. Ninguém se entrega imaginando que vai precisar reduzir a própria essência para ser aceito. Mas quando você permanece tempo demais em um ambiente que te machuca mais do que te fortalece, essa adaptação acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. Até que um dia você percebe que já não reage como antes, já não se posiciona como antes, já não se reconhece como antes. E essa percepção, embora desconfortável, é também o primeiro sinal de que algo precisa mudar. Relacionamentos abusivos raramente começam com dor explícita, porque se começassem dessa forma, dificilmente alguém permaneceria, e é exatamente por isso que o início costuma ser marcado por intensidade, por uma conexão que parece diferente de tudo que você já viveu, por palavras que criam a sensação de que finalmente alguém te enxergou de verdade. E essa construção inicial é o que sustenta o apego quando o comportamento começa a mudar. Porque você não está lidando apenas com o presente. Você está emocionalmente preso à memória daquilo que aquela pessoa demonstrou no começo. À medida que o tempo passa, as mudanças surgem de forma gradual. Primeiro em pequenas atitudes que geram desconforto, depois em comportamentos que confundem, em palavras que machucam, em silêncios que punem, criando um ambiente onde você nunca sabe exatamente o que esperar. E é nesse cenário de instabilidade que você começa a se adaptar, começa a relevar, começa a justificar. Porque admitir a realidade parece mais doloroso do que sustentar a esperança de que tudo volte a ser como antes. Com o avanço desse ciclo, você passa a ajustar seu comportamento para evitar conflitos, começa a medir palavras, começa a esconder sentimentos, começa a aceitar situações que antes seriam inegociáveis e, sem perceber, você já não está mais vivendo de forma autêntica. Você está tentando manter uma estabilidade que depende exclusivamente da sua capacidade de se anular. Aquilo que antes era ignorado passa a ser percebido, não necessariamente por uma mudança imediata de consciência, mas pelo impacto da perda de acesso, porque quando algo deixa de estar disponível, ele automaticamente ganha um valor que antes não era reconhecido. E é nesse momento que muitas pessoas começam a sentir o peso daquilo que não souberam valorizar. Mesmo que a sua ausência provoque impacto, é fundamental compreender que a sua decisão não pode estar baseada no desejo de causar dor no outro, porque enquanto a sua motivação estiver ligada à reação de quem te feriu, você ainda estará emocionalmente conectado a essa pessoa. A verdadeira libertação acontece quando você entende que ir embora é um ato de autocuidado, um posicionamento interno que não depende da validação externa, e quando você alcança esse nível de consciência, a dor do outro deixa de ser relevante, porque o foco passa a ser a reconstrução da sua própria vida. O processo de se afastar definitivamente envolve enfrentar desconfortos que muitas vezes foram evitados durante o relacionamento. Envolve lidar com a saudade, com o silêncio, com a ausência de algo que, apesar de doloroso, fazia parte da sua rotina, e essa fase exige consistência emocional, porque é justamente nesses momentos que a vontade de voltar pode surgir. No entanto, essa dor possui uma natureza diferente, porque ao contrário da dor que você vivia antes, ela não te aprisiona, ela te fortalece, ela te permite reconstruir sua identidade, recuperar sua autonomia emocional
e desenvolver uma relação mais saudável consigo mesmo. Quando você começa a se fortalecer e a se reconstruir, existe uma grande chance de que o passado tente se reaproximar, não necessariamente por uma transformação genuína, mas pelo impacto da sua ausência. E esse momento se torna um teste decisivo, porque ele coloca você diante da escolha entre repetir um padrão conhecido ou manter o posicionamento que você construiu. A diferença nesse ponto está na sua consciência, porque quando você realmente entende o que viveu, você deixa de se guiar apenas pela emoção do momento e passa a considerar tudo aquilo que te levou a sair, o que torna muito mais difícil cair novamente no mesmo ciclo. Ao final desse processo, o que se estabelece não é apenas a superação de um relacionamento, mas a construção de uma nova forma de se relacionar consigo mesmo e com os outros, baseada em respeito, em limites claros e em consciência emocional. A sua ausência pode até causar impacto em quem não te valorizou, mas o verdadeiro significado dessa decisão está no fato de que você deixou de aceitar menos do que merece, deixou de permanecer onde não era reconhecido e passou a se posicionar de forma alinhada com o seu próprio valor. E quando essa transformação se consolida, você não apenas se liberta do passado, você se torna alguém que nunca mais aceita permanecer em um lugar que exige a perda de si mesmo para continuar existindo.